Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Renato e estamos de volta com mais uma aula de matemática para o primeiro ano. Nessa nossa aula número 9, nós vamos fazer o fechamento do capítulo 7, sobre sequências, estudando um outro tipo de progressão, que são sequências que possuem um certo padrão, uma regularidade. Dessa vez iremos ver as progressões geométricas, chamadas também de PG. E, além disso, também veremos o que é o termo geral de uma PG e como obtê-lo, tá certo? Então, vamos comigo para a nossa aula. Bom, vamos começar definindo a ideia de progressão geométrica. Na aula passada, nós vimos a progressão aritmética, em que os termos iam aumentando na mesma quantidade, sendo que essa quantidade é chamada de razão, a letra R para simbolizar, em que, para você descobrir o termo seguinte, bastava somar a razão. Ou, para descobrir a razão, bastava você subtrair, por exemplo, o segundo menos o primeiro termo, tá certo? E a geométrica, como é que ela funciona? Acompanhe a definição. A progressão geométrica, também chamada de PG, é a sequência em que cada termo, a partir do segundo, é igual ao produto do termo anterior por uma constante real. Imagina o seguinte: você começa a sequência com um valor. Aí, por exemplo, a cada valor que segue eu vou dobrar, ou seja, vou multiplicar por 2. Se eu começar com um 3, aí eu faço 2 vezes 3 dá 6, então o segundo termo vai ser o 6. Para descobrir o terceiro, eu pego o 3 de novo e multiplico. Então vai ficar 6 vezes 2, vai dar 12. Aí, para descobrir o próximo, eu vou pegar 12 vezes 2, que foi o mesmo número que eu multipliquei, que vai dar 24. Ou seja, é um produto constante, tá, de um mesmo valor. Aí, esse valor constante, né, é chamado de razão da PG, que neste caso eu vou utilizar a letra Q de constante e também relativa a quociente, tá? Porque essa razão nós vamos descobrir através de uma divisão, tá certo? E também para diferenciar da PA, que eu já usei a letra R, tá bom? Então, acompanhe comigo. Nós vamos ver agora a classificação das PGs e ver alguns exemplos delas, para que vocês já possam conhecê-las. Acompanhe. Eu tenho, pessoal, vários tipos de PGs. Eu começo explicando o que é uma PG crescente. Lembrando que PG, tá, é progressão geométrica. Uma PG é crescente quando o valor dos termos aumentam e a razão é positiva, ou seja, maior que 1. Observe aqui o exemplo. Eu tenho essa PG aqui, essa sequência: 4, 12, 36, 108. Estão aumentando de valor a cada elemento que eu vou aqui acrescentando. Se ela está aumentando, é porque ela é chamada de PG crescente. Aí observe, o A1 é 4 e o A2 é 12. Para eu descobrir a razão, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o A2, certo? E vou dividir pelo A1, que no caso vai dar 3. Portanto, aqui a razão é 3, tá certo? Observe que na PA eu subtraía. Aqui eu vou dividir, tá certo? Então, a constante aqui de razão é o número 3. Observe que 4 vezes 3 dá 12. 12 vezes 3 dá 36. 36 vezes 3 dá 108, tá certo? Então, para descobrir o termo seguinte, estou sempre multiplicando por 3. Se fosse uma PA, era soma. Na PG, eu estou multiplicando. Entendido? Ok. E, como a razão é maior que 1, é uma PG crescente, tá bom? Acompanhe. Outro tipo de PG são as PGs decrescentes. Quando que isso acontece? Quando o valor dos termos diminuem, sendo a razão, então, positiva ou decimal. Mas como que uma razão positiva vai fazer, né, a minha PG diminuir? Vamos observar o seguinte. Observe aqui. Eu tenho aqui, pessoal, essa sequência. Nessa sequência de números negativos, lembre-se que os negativos, quanto maior eles são, mais longe estão do zero. Então, cada número aqui, olha, está diminuindo. Se fosse positivo, tudo bem, mas não. Os números estão diminuindo. Aí o seguinte, é uma PG decrescente por quê?
O A1 é o 3 negativo. 3 negativo é maior que 15 negativo, que seria o A2. Para descobrir a razão, eu vou dividir, né? Menos 15 por menos 3. Que nesse caso aqui vai dar 5, né? Porque eu dividi. 5 positivo. Veja que a razão foi maior que 1, mas os números estão diminuindo. Ou seja, se a sequência diminui de valor, é uma PG decrescente, tá certo? Nesse caso aqui, o valor da razão foi maior que zero. Agora tem o caso em que a razão também pode ser um número decimal. Observe. Eu tenho aqui uma PG, pessoal, que começando do 2, aí vai para o 1. Já diminuiu, né? Aí vem a metade de 1, que é 1 meio, a metade de 1 meio, que é 1 quarto, a metade de 1 quarto, que é 1 oitavo, e por aí vai diminuindo. Aí é uma PG decrescente, porque olha, os números estão diminuindo, ficando cada vez menores. Pois o A2, ou melhor, o A1, que é o primeiro termo, é 2. O segundo termo é igual a 1. Estão, olha, diminuindo, tá certo? Se eu for ver aqui a razão, eu vou dividir 1 para 2, né? Que é o segundo dividido pelo primeiro termo. Nesse caso aqui, a razão é 0,5, é o número decimal, que eu também posso deixar assim na forma de fração, certo? Observe que números fracionários, nesse caso aqui, está entre 0 e 1, tá certo? Ou seja, é um número decimal, tá? Portanto, eu tenho aqui que é uma PG decrescente, porque está fazendo com que os números diminuam, tá? Até aí, pessoal, tranquilo, né? Se a razão for positiva e os números aumentarem, ela é crescente. Se a razão for positiva ou decimal, mas os números diminuírem, eu vou ter uma PG decrescente. Agora, observe o outro tipo de PG. A PG constante. O que é a PG constante? Quando o valor dos termos são iguais e a razão é igual a 1. Pronto. Simplesmente, quando você tiver uma sequência que todos os termos são iguais, eu vou chamar de PG constante. Da mesma forma que eu tinha as PAs, tá certo? Só que nesse caso aqui, né, observando os termos, são todos iguais. Se eu for dividir, eu vou encontrar a razão igual a 1. 2 dividido para 2, né, dá 1, tá certo? Nesse caso aqui, a razão é 1. Se a razão for igual a 1, eu vou ter uma PG constante. Simples. Aí, outro tipo de PG. A PG alternada ou oscilante. O que acontece? Os termos são alternadamente positivos e negativos. E a razão, para esse caso, é que ela seja negativa, menor que zero. Acompanhe comigo aqui o exemplo. Eu tenho aqui a PG 6, menos 12, 24, menos 48, 96. Observem que os sinais estão alternando entre positivo e negativo. Positivo e negativo. Por quê? Né? Observem que os números estão sendo positivo e negativo. Né? Que o A6, o A1 é igual a 6 e o A2 é igual a menos 12. Se eu for fazer a divisão, menos 12 dividido para 6, eu vou encontrar uma razão negativa de menos 2. Tá certo? Como ela é negativa, ela é menor que zero. Nesse caso, se a razão for negativa, a minha PG vai ser alternada. Ou também oscilante, tá certo? Você escolhe um dos dois. Tranquilo? Então, razão negativa vai ser uma PG alternada. Vai ficar variando entre positivo e negativo os seus elementos. E, por fim, eu tenho a PG estacionária. O que é isso? Quando o primeiro termo, né, que é o A1, é diferente de zero e todos os outros termos são zero. Portanto, a razão é nula. Observem aqui comigo. Veja aqui esse exemplo. Começou com o número 3. Aí do 3, olha, é diferente de zero. Os demais termos são todos iguais a zero. Então, nesse caso aqui, eu vou ter uma PG estacionária. Pois o primeiro termo é 3, que é diferente de zero, e a partir do A2 são todos iguais a zero. Certo? Se eu for dividir o A2, né, que é 0, pelo A1, que é 3, eu vou encontrar 0. Então, se a razão for 0, eu tenho uma PG estacionária. Então, resumindo, PG crescente, os números aumentam, a razão é positiva maior que 1. PG decrescente, os números diminuem, a razão pode ser positiva ou decimal, tá certo? PG constante, os números são sempre os mesmos
e diferente de zero, tá, pessoal? E a razão é igual a 1. PG alternada, quando a razão é negativa e os números ficam sendo positivo, negativo, ficam alterando o sinal. E a estacionária, só o primeiro termo é diferente de zero e os demais são iguais a zero. E a razão vai ser nula, tá bom? Tranquilo. Aí, pessoal, por fim, nós vamos ver o termo geral de uma PG, que é novamente aquela expressão que você pode utilizar, para encontrar qualquer termo de uma PG, se você sabe os dois primeiros ou a sua razão. Acompanhe. A fórmula do termo geral da PG nos permite expressar qualquer termo AN, né, que é a posição do elemento, conhecendo-se o valor do primeiro termo, que é chamado de A1, e a sua razão. Lembrando que na PG a razão eu chamo de Q, tá certo? Que é o quociente. O termo geral, AN, pode ser obtido pela expressão. Essa que é a expressão. AN igual a 1, que é o primeiro termo, vezes o Q, que é a razão, elevado a N menos 1. O N, pessoal, é a posição do elemento, tá certo? E lembrando que aqui eu tenho um expoente, ou seja, eu vou usar potências. Acompanhe comigo. Onde o AN é o termo geral, o enésimo termo, o A1 é o primeiro termo da minha PG, tá certo? Só corrigindo aqui para vocês. Tá? Aqui é um G. Beleza? Pronto. E, continuando. O N é o número de termos até o AN, né? E o Q é a razão da PG, tá certo? Porque eu vou dividir para poder encontrar. Aí vamos ver aqui, pessoal, um exemplo de como utilizar essa forma. Vamos ver só aqui um exemplo para poder finalizar. Qual é o sexto termo da PG? Eu quero saber, pessoal, quem é o elemento número 6, tá? Dessa sequência aqui, que é uma PG. Começou no 2, foi para o 4 e depois quem eu vou encontrar, né? Eu quero saber quem é o sexto termo. Como é que eu vou resolver? Nós temos que o A2, ou melhor, o A1 é igual a 2, que é o primeiro termo. O segundo termo, o A2, é 4, tá certo? E a razão eu vou encontrar assim. É o número Q igual a 4, que é o segundo, dividido por 2, que é o primeiro. Tá? Sempre faça isso. O da frente menos o anterior. 4 dividido para 2 vai dar 2. Então, a razão é 2. Nós queremos encontrar o sexto termo, ou seja, o A6. Se eu quero o A6, então o N é 6. O que eu vou fazer? Eu vou substituir esses valores nessa expressão aqui do termo geral. Acompanhe. O AN vai ser igual a A6. O A1, que é o primeiro termo, é 2. O Q, que é a minha razão, é 2 também. E eu vou elevar ao valor de N, que é 6, que eu quero o sexto termo, menos 1. Esse menos 1, pessoal, é da fórmula, tá bom? Que temos que subtrair. Continuando. O A6 vai ser igual. O que eu resolvo primeiro? A multiplicação ou aqui o parêntese? O parêntese, tá? Porque depois que eu resolver o parêntese, tem que aparecer aqui uma potência. Acompanhe comigo. Vai ficar 2 vezes 2 elevado. 6 menos 1 dá 5. Agora eu vou ter que elevar 2 à quinta potência, tá certo? Lembrando que 2 à quinta potência é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 5 vezes. Ou seja, 2 elevado a 5 resulta em 32. 32 agora você multiplica por 2, que vai dar um total de 64. Portanto, o sexto termo dessa PG equivale ao número 64. Aí, pessoal, lembrando, a dica para vocês é resolva de trás para frente. Nunca do começo para o final. Porque a prioridade, olha, primeiro o parênteses está no final, depois a potência e depois a multiplicação, que é a primeira parte. Então, fazendo desse modo, você não vai errar, tá? Então, espero que vocês tenham entendido, tá? Como encontrar o termo geral de uma PG. Basta você ter o primeiro termo, calcular a razão dividindo o segundo pelo primeiro e substituindo os valores na fórmula do termo geral, tá? Então,
Fica aqui para vocês a atividade número 9 para exercício. Está na página 224. As questões são a 43, estes 3 itens, a 44, estes 2 itens, a 45 e a 50. Apenas os itens marcados, tá bom? Então, bons estudos, deem o melhor, entreguem a atividade até o dia 19, que é a quinta-feira desta semana, pois em seguida nós teremos a nossa revisão. Estamos quase próximos à reta final. Então, pessoal, bons estudos, obrigado e até a nossa próxima aula. Quem sabe, né? Valeu e até lá!